Brasil deveria ter a pena de morte? Deixa eu abrir esse parênteses aqui, porque nos Estados Unidos não são todos os estados americanos que adotam a pena de morte, né? Mas tem aqueles que eles é lei lá dentro, né? Você acha que isso daria certo no Brasil? Porque quando você fala assim, Camilo e Alan, né? Olha, realmente bandido bom é bandido morto, né? É muito básico, né? Que era o que, inclusive, o Alburguete, o saudoso Alburguete, falava, e ainda dizia o seguinte: se você tá com dó do bandido, leva ele para dentro da sua casa, para dormir do lado, no quarto ao lado do quarto da sua filha, né? E É. depois, se ele fizer alguma coisa, o problema é seu. Mas você acha que isso daria certo? E você acha que o brasileiro tem cognição e psicologia para poder aguentar isso? Quer falar primeiro? Então, vou falar rapidinho aqui e já passo para você. Fica à vontade. Então, a gente precisa reestruturar toda a nossa jurisdição, todo o nosso código penal, primeiramente, para a gente não cair nessa ladainha que, tipo, a gente não tem capacidade, vai virar um palco para matar pessoas que não concordam com você. Não, primeiro a gente tem que realmente trocar todas essas legislações erradas que tem, totalmente inaptas, né? Que hoje em dia o bandido ele vai preso, não fica 2 anos cumprindo a pena dele, que a pena dele daí é lá de 15 anos, o cara já é solto. Até menos ainda, tô sendo bem... Sim, tá sendo amigo dele. Mas assim, a gente precisa realmente mudar a nossa Constituição, deixar bem claro os pontos que a gente precisa alterar. Ó, a pena de morte é para pessoas ali que cometem um crime bárbaro. Não é pro cara que vai roubar um mercadinho ali. Realmente, ele tem que ter uma pena dura, mas a gente tem que distinguir certinho para não cair também, para não virar instrumento político a pena de morte. A gente tem que pensar nisso. A princípio é isso que eu penso. Eu concordo que a gente tem que ter pena de morte aqui no Brasil, mas a gente vamos construir uma história aqui e explicar quais pontos primeiro, né? Porque a gente colocar uma pena de morte agora aqui no Brasil vai assustar o pessoal, a gente não vai saber muito lidar com isso, então a gente tem que ir em partes, né? O Partido Missão, a gente acredita no direito penal do inimigo, por exemplo, que é basicamente a gente criar uma outra legislação para determinado grupo de pessoas que a gente considera terrorista. Hoje o Partido Missão, obviamente, considera terrorista o Comando Vermelho e o PCC. Então a gente criaria um outro código penal muito mais duro para combater só esse tipo de gente. Óbvio que uma pessoa comum vai cometer o crime e vai ser punida também, mas uma pessoa que é faccionada, que é do Comando Vermelho, que é do PCC e ela cometeu um crime, é diferente do que como se fosse o Luciano cometendo um crime, entendeu? Essa que é a teoria do direito penal do inimigo defende. A gente cria uma outra legislação e para essas pessoas que são consideradas terroristas e tudo mais, a gente faz uma pena de morte, por exemplo, a gente dá uma pena de prisão perpétua e tal. Isso que é o que a gente prega, isso que é o que a gente acredita hoje em dia dentro do partido e que... se a gente conseguir chegar lá em cima algum dia, a gente vai aplicar aqui no Brasil, porque não existe outro tipo de solução no combate por crime organizado. Se a gente deixar do jeito que está hoje, a gente sabe que vai virar um país até pior que o México em relação ao anarquistado, né? O Brasil, com o aporte financeiro que as organizações criminosas têm hoje, se eles quiserem, eles vão fazer assim... o Brasil de um país assim pior do que o México, pior do que era El Salvador, por exemplo. E como El Salvador combateu o crime organizado de lá? Foi justamente colocando ali essas pessoas dentro da cadeia, sem nenhum tipo de mordomia que nem tem aqui no Brasil. Exatamente, a gente tem que mudar tudo. Essa que é a verdade aqui no país, né? A gente, colocando o direito penal do inimigo, a gente sai do pressuposto que o cara que é um narcoterrorista, ele não é um cidadão brasileiro. Ele não detém dos direitos que um cidadão comum brasileiro tem. Saindo desse ponto, a gente já classifica esse cara como inimigo do Estado. Ele sendo inimigo do Estado, ele já vai ser procurado e já tem que ser detido imediatamente, com ali todo o processo jurídico dele sendo o mais rápido possível. A gente não tem que ter essa lerdeza que tem os processos jurídicos, enfim... todo esse bolo aí que tem, todo o né? processo que é hoje em dia é muito demorado, né, sim, cara? pra prender uma pessoa, pra Sim. julgar ela, enfim. O cara é um inimigo do Estado, automaticamente ele vai ser caçado. Se ele entrar em confronto com a polícia, ele vai ser morto. E se ele se render, ele vai ser preso. A gente vai ver qual que é a pena dele, qual que era a patente dele lá dentro do crime organizado. Se ele era apenas um soldadinho, prisão perpétua. Se era um cara grande, se era um dos peixes grandes lá, é cadeira elétrica, filho. Já era.
não Não tem, tem muito o que não falar. tem que ter perdão, né? Porque assim, se a gente fosse usar aquela analogia que você usou ali, o cara vai dormir do lado do quarto da sua filha, Não, aquilo lá é do Alborguete. do Alborguete. Do Alborguete, Se a gente fosse pensar assim, você acha que o líder do Comando Vermelho vai ter pena de você? Não vai. Se ele quisesse, ele faria qualquer coisa contra você só para ele conseguir ter mais dinheiro, por exemplo, só para ele conseguir se perpetuar no poder que ele tá hoje, entendeu? Então a gente não tem que ter dó desse tipo de pessoa, né? Assim, como que a gente vai ter dó do crime organizado, sendo que eles não têm dó nem da própria população que vive lá no território deles, lá no território do Comando Vermelho? O Complexo da Penha, por exemplo. Os caras fazem o que querem lá com aquela população de bem. Cobram aluguel, extorquem os comerciantes lá, cobram gás, o Vale Gás deles lá, cobram internet, a CVNet, né? Sim. E se não pagar, meu filho, é caixão. Não, e você sabe, você falando, Alan, eu lembrei agora de uma outra reportagem que eu tive a oportunidade de assistir, onde um dos líderes dessas facções estavam torturando crianças porque elas entraram na favela e roubaram. Uma criança de uma outra favela entrou lá, cometeu uma arte lá, fez uma bagunça e o que ele fez? Ele puniu as crianças, cara, de forma severa. Isso abre, Alan, uma questão aqui realmente para o povo brasileiro pensar de que você tem que botar limites realmente, porque senão a gente vai ficar naquela coisa de ter dó daquele que não tem dó de ninguém, né? Isso só prova o nosso ponto, né? Só prova o nosso ponto. É um negócio maluco, porque assim, tem um monte de gente defendendo os direitos humanos, a gente viu ali nas reportagens ali que estão agora querendo investigar eventuais abusos e tal. Mas fica aquela pergunta, dentro dessas facções já não existe a pena de morte? Ele já não tem Exatamente. um código penal à parte? Como você citou, aqui você tem um território, eles praticamente estão criando um outro estado dentro de uma cidade, onde eles mandam de várias regras deles, né? Aquele filme Tropa de Elite, ele não é um filme de ficção científica. E ele mostra exatamente a realidade do que acontece. E os caras lá, se tem alguém para ir para a morte, vão botar um monte de pneu em cima do cara, né? Sim. Tacar-lhe gasolina, como tá uma cena do filme. Micro-ondas, né? E vai tocar fogo, né? Mas aí eu te pergunto, vamos lá. A gente falou aqui sobre, principalmente o pessoal da esquerda, eles defendem um combate com inteligência. É legal. Não, eu concordo, a gente tem que ter um combate inteligente. Não adianta o policial entrar lá, Boa. Mas o que seria levar inteligência, bala, né? trocar tiro, correr risco de vida ali com um ou outro, mas não ter uma inteligência justamente para eliminar essa facção, realmente quebrar as instituições financeiras e tal, e levar a processo, prender de verdade. Mas a gente vê uma das grandes gambiarras do Brasil, que é uma das coisas que não me faz o menor sentido. Progressão de pena. Saiu uma Se você aberração. tem bom comportamento, você reduz a pena para 1/6, dependendo do crime. 1/6, ou seja, você é condenado a 12 anos, igual o ex-presidente foi, você pode sair da prisão com 2 anos. Saiu uma aberração. Por que raios existe uma condenação de 12 anos, então? É só para ter o processo e a reavaliação e gastar o tempo do juiz, o tempo do advogado, o dinheiro e ficar só atrasando o processo? Aí o policial vai lá, entra numa situação dessa aí, de um território dominado, correndo risco de vida. Inclusive tivemos ali, se eu não me engano, foram 4 policiais que perderam a vida, 4 famílias que estão chorando, com o risco de alguém ser preso e pouco tempo estar nas ruas de volta. Qual que é o incentivo que esse policial ele tem